Olá, saudações a todos. Eu sou o professor Egberto Pereira dos Reis. Juntamente com o professor João Virgílio, nós organizamos o curso Introdução à Teologia da Libertação. Hoje nós vamos falar a respeito dos antecedentes da Teologia da Libertação. Bom, para falarmos a respeito dos antecedentes da Teologia da Libertação, primeiramente eu gostaria de dizer que essa teologia, ela foi vivida durante muito tempo na história do cristianismo, na história da igreja. Bom, basta lembrar que o professor João Virgílio falou a respeito do Frei Bartolomeu de las Casas, quando ele defende a questão indígena e também os indígenas que não queriam ir para o céu. Então, vejam, isto já é uma vivência da teologia da libertação. Não só isto, basta lembrarmos também de São Francisco de Assis, que também viveu a questão da pobreza, mas não só viveu, também denunciou toda a questão da riqueza da igreja e propunha uma justiça social. E isto, lembrando São Francisco de Assis, nós lembramos a questão também que foi tratada a respeito da cristandade. O cristianismo como movimento, eu diria como um movimento libertador, em que leva as pessoas a encontrarem de fato um Deus amoroso, tornou-se o quê? Uma cristandade. Esta cristandade é justamente o alinhamento ao poder do Estado, e do qual nasce aí uma teologia, que vamos chamar de uma teologia, que chamamos de uma teologia tradicional, da qual ela está intimamente ligado ao poder, né? Então, ela serve a quem? Isso é importante. Ela serve a uma elite dominante. Então, esses antecedentes da teologia da libertação, eles já se encontram, já se encontravam, se encontram no meio de nós. É, Também os índios, os negros, os pobres, os padres, os bispos, todos aqueles que durante muito tempo lutaram pela libertação do povo oprimido, lutaram por um mundo melhor, podemos dizer que a teologia da libertação já estava ali presente. E isso continuou durante muito tempo. Mas vamos lá aos antecedentes, que podemos também chamar de fundamentos da teologia da libertação. Bom, primeiro, encontra-se na tradição bíblica esse fundamento da libertação. Vocês podem lembrar do povo que estava oprimido no Egito, que, conduzidos por Moisés, ouvindo a voz de Deus, libertou o povo da escravidão, oferecendo uma vida nova para o povo. E não só isto, mas o povo também entendeu que eles fazem parte, eles são parte desta libertação. E também na Bíblia ainda, quer dizer, existem várias citações, mas, por exemplo, o Ato dos Apóstolos. O Ato dos Apóstolos, ele fala que eles tinham tudo em comum. Então, eles tinham tudo em comum, significa que os cristãos nascentes, os cristãos ali das primeiras comunidades, eles não estão alinhados ao poder, mas eles estão alinhados a uma forma de vida comunitária, de que todos têm direito a ter dignidade da vida humana. Bom, basta lembrar também o que Jesus fala no Evangelho: as nações oprimem e tiranizam, mas entre vocês não deve ser assim. Bom, diante desse mandato evangélico, também tem a chamada patrística. O que é a patrística? A patrística, ou também conhecido como patrologia, trata-se dos primeiros padres da igreja que sucedem os apóstolos. Então, o que eles fazem? Eles escrevem também denunciando as injustiças sociais.
Então, eles propõem que não haja injustiça no mundo, e principalmente entre os cristãos. A patrística, ela é uma fonte fundamental para qualquer teologia, e principalmente para a teologia da libertação. Né? Por exemplo, São João Crisóstomo, ele, por exemplo, propõe essa questão da divisão das riquezas. Bom, além disto, existe também a chamada doutrina social da Igreja. Ela nasce ali com o Papa Leão XIII. Ele escreve uma famosa e belíssima, importante encíclica. Né? A encíclica é um documento papal, né? É um documento oficial da Igreja. Então, essa encíclica que ele escreve, direcionada a todos os cristãos, ele trata a respeito, principalmente, da questão do operariado. Né? Estamos ali em 1889, do qual ele trata a respeito da dificuldade do operariado, né, da forma como eles são tratados, e isso em decorrência da Revolução Industrial, do qual as pessoas possuíam longas jornadas de trabalho, né, eram exploradas ao máximo, crianças também submetidas a trabalhos pesados, bem como mulheres. Então, o Papa ele escreve esta encíclica preocupado com as questões sociais, as questões de dignidade, de salário, e a questão também da divisão da riqueza do mundo, em que coloca, inclusive, em questão, ali depois na Populorum Progressio, a questão da própria propriedade privada, né? Ali já com Papa Paulo VI. Então, vejam, os papas, a igreja, ela já se preocupa com essa questão social. Então, essa doutrina social da igreja, em que a igreja ela olha para os necessitados, ela olha para os pobres, é importante como fundamento para esta teologia. Bom, não obstante a isto, o Concílio Vaticano II, ele também torna-se um importante fundamento para a teologia da libertação. Por quê? Porque quando começa o mundo moderno, é, o que acontece? A igreja rejeita o mundo moderno. A igreja não quer um diálogo com o mundo moderno. No entanto, durante o Vaticano II, com o Papa João XXIII, o que ele faz? Ele propõe que a igreja vá dialogar com o mundo. Esse dialogar com o mundo significa o quê? Um diálogo com a ciência, um diálogo com as novas propostas de governo, da democracia. Então, existe o quê? Existe uma abertura por parte da igreja com o mundo moderno. Agora, e também no Vaticano II, ressalta novamente essas questões sociais, tão importantes para a vida digna dos seres humanos e de todos os cristãos. Mas o que eu quero dizer que surge talvez de mais importante aqui, durante o Vaticano II, logo após o Vaticano II, é uma reunião de 40 bispos em que eles se reúnem nas catacumbas de Domitila, e nessa catacumba eles fazem um pacto. E esse é o famoso Pacto das Catacumbas. Nesse pacto, ali nasce a chamada opção preferencial pelos pobres de fato. E ali, bispos, arcebispos, cardeais, o que eles fazem? Eles querem se despir, inclusive, dos seus títulos e também dos seus privilégios. Para quê? Para ir ao encontro do povo. Quando foi falado a respeito da cristandade, quando se fala em cristandade e alinhamento ao poder, é de fato.
porque os cardeais, por exemplo, eles são compreendidos por uma teologia tradicional como príncipes, né? Príncipes. E o que esses bispos querem? Né? Eles querem se despir das honras, ser chamados pelo nome, né? Estar junto com o povo, né? Dividir o que tem, participar, ou seja, ser de fato um cristão com as pessoas e não para as pessoas. Então, é, 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 esse pacto ele é muito importante, porque a partir desse pacto, é, concomitantemente, havia também o que se chamava, esses antecedentes poderíamos chamar de um cristianismo de libertação anteriormente. E isto já acontecia, por exemplo, tinha a JUC, Juventude Universitária Católica, a JOC, Juventude Operária Católica. Então, existiam vários movimentos que fortaleceram esta ideia de que o cristianismo ela precisa estar também do lado dos pobres, precisa estar principalmente do lado dos pobres. Então, essa consciência social, que é uma consciência social, vejam, que nasce da originalidade do cristianismo, porque eles tinham tudo em comum, esse movimento, como eu já disse, já está circulando entre as pessoas. Ele circula entre as pessoas. E daí, de toda essa efervescência existente, em 1971 é lançado um livro muito importante do Gustavo Gutierrez, né, que é o livro chamado Teologia da Libertação Perspectiva. Tá? Esse importante livro aqui vai ser estudado com vocês pelo professor João Virgílio, né, em que inaugura-se, vamos dizer assim, a chamada teologia da libertação. E aí, em 69, 1969, o Gustavo Gutierrez já usa esse termo teologia da libertação e depois então é publicado em 71 este livro, A Teologia da Libertação, Perspectiva, é lançado em espanhol, tá? E depois traduzido. Bom, de fato, nos anos 70, 71, 72, a teologia da libertação começa a prosperar em toda a América Latina. E dois nomes importantíssimos no Brasil, o Frei Leonardo Boff e o Frei Clodovis Boff, eles desenvolvem toda uma teologia, né, com preciosos livros, e do qual eles, num pequeno livro, né, chamado Como Fazer Teologia da Libertação, que também nós vamos disponibilizar para vocês, eles vão falar que a teologia da libertação ela é como uma árvore, né? E essa árvore de que forma? É assim, na parte superior da árvore, na copa da árvore, estão ali os chamados teólogos profissionais. E esses teólogos profissionais são aqueles que estudam, pesquisam, produzem de fato teologia no sentido de explicitar os mistérios da fé para as pessoas. Tá? E no tronco da árvore encontra-se o quê? Uma teologia da libertação pastoral. Essa teologia da libertação pastoral é o quê? Né, no tronco são os, os agentes de pastoral, os padres, os bispos, as comunidades eclesiais de base, os animadores das comunidades eclesiais de base, as SEBs, que nós vamos ver também essa questão a questão das SEBs. Então ali estão quem? Os pastores. E nesta árvore tem a raiz, né, evidentemente, e nesta raiz está ali a raiz é a teologia da libertação popular. O que é isso? São as pessoas, né? Essas pessoas
a população, o povo, mas vejam, é um povo que começa a tomar consciência da sua própria realidade, da sua própria situação. E o porquê que eles se encontram naquela situação de pobreza, na situação de opressão. Então, o que acontece? As pessoas começam a perceber, vejam, fazendo uma leitura da própria Bíblia, é, da doutrina social da igreja, da patrística, eles começam a perceber, opa, mas espera aí, por que nós vivemos nessa pobreza? O que causa essa pobreza? É uma vontade divina? Ou é consequência de um sistema? Então, as pessoas começam a perceber isto. E o que acontece? A raiz, ela alimenta o tronco e, consequentemente, a copa. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que estes teólogos, junto com os pastores que estão ali na árvore, eles estão ligados intimamente à população, quer dizer, à necessidade do povo. Então, daí que é importante compreender que aquela teologia tradicional, ela é feita atrás de uma mesa, atrás de uma escrivaninha. A teologia da libertação, ela nasce a partir da realidade do povo. Evidentemente que ela tem toda uma elaboração sistemática, sistematizada, como nós estamos vendo, mas a fonte dela é quando os teólogos, os pastores, junto ao povo, aprende com o povo. Este é o momento que eu diria que o educando educa o educador, né? Num processo de profunda sintonia, é onde que os teólogos eles bebem da fonte, mas da fonte da realidade do povo. E eu gostaria de lembrá-los que esta realidade foi justamente o que Jesus fez. Jesus fez este papel. O que ele fez? Convivendo com as pessoas, com os pobres, oprimidos, prostitutas, leprosos, toda espécie de pessoas oprimidas, o que ele faz? Ele está junto com o povo e propõe uma nova vida, uma vida de libertação. Então, meus queridos, eu desejo que vocês aproveitem bastante o curso, né? E vamos interagindo então lá na página do Facebook. E como eu disse, posteriormente, o professor João Virgílio vai tratar com vocês a respeito do livro do Gustavo Gutierrez, Teologia da Libertação, Perspectiva. Um grande abraço a todos.